Olá, queridos, tudo bem? A graça e a paz do Senhor para a sua vida. Sejam bem-vindos ao nosso Tadel Online. Você está em nosso canal no YouTube. Tadel significa Treinamento Avançado de Líderes. Esta reunião é para todos aqueles que desejam crescer no Senhor, que desejam aprender mais do Senhor. Toda terça-feira, às 20 horas, nós estamos aqui de forma online e após a reunião aqui no YouTube, nós teremos uma reunião, uma videoconferência com os irmãos da igreja através do aplicativo Zoom. Amém? Então hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre um tema que é muito empolgante. Se você que ama Jesus, você vai amar esse assunto. Eu quero refletir com os irmãos acerca da igreja. Quando Jesus fala a minha igreja, o que ele está querendo dizer com isso? Mas antes eu quero orar com os irmãos. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, por essa oportunidade que nós temos de poder te buscar, de poder compartilhar a tua palavra, que esse tema, Senhor, venha borbulhar dentro do nosso coração, que possamos reconhecer que o Senhor ama, a igreja, porque o Senhor mesmo disse: eu edificarei a minha igreja. Eu quero, Pai, que o Senhor possa tocar em cada coração que está assistindo essa mensagem agora e possamos receber do Senhor revelação, que o Teu Espírito Santo fale a cada coração. Nós queremos a Tua vontade, nós queremos os Teus planos, os Teus sonhos para nós, como Teus filhos, como discípulos do Senhor e como Tua igreja nesse tempo, nessa geração. Tira todo impedimento, toda barreira, daquilo que possa querer roubar esta palavra. Nós cancelamos em nome de Jesus e te damos total liberdade, Espírito Santo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Eu quero te convidar a ler junto comigo esse texto que está em Mateus 16, 18, a parte B, quando o Senhor diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que texto poderoso da palavra de Deus. E aqui o Senhor fala, o Senhor Jesus está dizendo: eu edificarei a minha igreja. Igreja aqui no grego é eclésia ou eclesia. Mas o que significa eclesia? O que significa esta palavra? Podemos nos perguntar o que Jesus estava querendo dizer ao afirmar esta palavra. Será que era uma palavra conhecida ali pelos judeus e tudo mais? E qual que é o conceito que as pessoas têm, sobre a eclesia de Jesus? Antes de falar o que é igreja, o que é eclesia, é importante a gente falar o que não é. O que não é igreja. Queridos, uma coisa muito básica que você já aprendeu e não custa a gente sempre lembrar, Nós estamos numa série aqui de trazer palavras clássicas, para que o Senhor possa trazer à memória para nós esses temas. Então, o que não é igreja? Coisa básica, Precisamos entender que a igreja não é o prédio. Nós já falamos muito sobre isso, Se eu colocar a minha cama na garagem e passar a viver na garagem, isso não me torna um carro. Se eu entrar no aeroporto e começar a correr na pista, como louco ali, não vai fazer de mim um avião. Da mesma forma, se eu apenas frequentar os cultos, não faz de mim um cristão. Ainda que um cristão, ele vai frequentar os cultos, sim, mas apenas o fato de eu frequentar as reuniões não fará de mim um cristão. Mas a definição básica de igreja, queridos, já abrindo parênteses, é o povo de Deus reunido, Então, nós estamos falando sobre os conceitos errados e eu gostaria de falar sobre mais alguns conceitos, que são equivocados, que muitas vezes nós temos sobre a igreja de forma talvez implícita, Tem pessoas que enxergam a igreja como um posto de gasolina, por exemplo. Então, durante a semana esvaziou
e vem para ser abastecido, né, com a unção do pastor, a imposição de mãos, né? Toma aqui a bênção, né, para vocês ficar abastecido, para usar durante a semana. E chega segunda-feira, terça-feira, começa a esvaziar, começa a murchar, aí volta de novo na reserva. Pastor, preciso me abastecer. Enche meu tanque de novo aqui, pastor. Então muitos possuem esta visão. Queridos, esta mensagem eu aprendi bastante com o pastor Eibe, através de uma mensagem que ele deu. E eu estou aqui compartilhando com vocês alguns conceitos errados de igreja que as pessoas têm. Outro conceito errado, né? Muitos veem a igreja como se fosse um centro de entretenimento, como se fosse ao cinema, né? Uma diversão agradável para as minhas emoções. Eu preciso me distrair um pouco, vou para a igreja. Hoje não tem novela mesmo, não tem jogo importante, então vou para a igreja. Ou seja, a igreja se tornou um entretenimento. Eu assisti o culto hoje o louvor foi show, hoje o louvor foi tremendo. Porém a palavra não foi tão boa. Aquele pastor, até que gostei dele, mas a palavra foi fraca. E próximo domingo volta querendo mais entretenimento. Então são conceitos errados que nós temos da eclesia de Jesus. Outro conceito errado, que implicitamente nós temos a igreja como um grande supermercado com muitos produtos a oferecer. Então a igreja precisa me servir, né? Eu preciso de um momento onde eu possa vir para uma tarde da bênção, uma reunião de libertação, para tirar toda a tranqueira espiritual. Então eu imagino a igreja como uma grande prateleira, né, com todos os tipos de programações, né? Tem que ter, para mim, servir todo tipo de ministério, de jovens, de adolescentes, de crianças, de bebês, né? Temos que ter ministério para todo mundo, né? Todo tipo de prestação de serviços. Eu preciso receber, né, alguma coisa, eu preciso receber a minha bênção. Aí você pode perguntar, mas não é para ter tudo isso na igreja? Sim, querido, sim. Nós vamos, inclusive, impor as mãos, vamos liberar a bênção e a unção do Senhor. Você vai sair daqui cheio em nome de Jesus. Nós vamos proporcionar um ambiente agradável, sim. Teremos os ministérios, sim. Queremos servir muito bem cada pessoa. Mas há um grande problema, é quando nós enxergamos a igreja como um consumidor em busca de um produto que eu possa consumir. Amém, queridos? Então, as pessoas se tornam consumidoras. Me abençoe, me abasteça, me divirta, me alimenta. Tudo gira em torno do eu. Queridos, uma igreja assim é uma igreja que não prospera, porque nós estamos estimulando um cristianismo distorcido, um cristianismo falso. As pessoas viverão derrotadas porque estão com a motivação errada, né? Se eu só venho para receber, sempre serei frustrado, serei como se fosse um mendigo espiritual. Sabe, queridos, vou dizer uma coisa para você: eu só vou ter sucesso e me sentir realizado quando eu venho para compartilhar a minha adoração para com Deus e os meus dons e talentos para com o próximo e o amor por todos os lados. Amém? Eu vou falar essa frase mais uma vez. Eu só vou ter sucesso e me sentir realizado quando eu venho para entregar minha adoração para Deus e os meus dons e talentos para com o próximo e amor para todos os lados. Amém? Glória a Deus. Então, qual seria a mentalidade correta? Eu me encho de Deus diariamente. Não preciso esperar domingo para me encher de Deus. Eu sou entretido, entre aspas, pelo Espírito Santo. Eu me sirvo da palavra de Deus todos os dias. E eu não vejo a igreja como um cliente a um supermercado. Eu venho para a igreja para me derramar. Eu venho para a igreja para servir. Amém, queridos? E o que acontece quando o cristão é somente consumidor? Sabe o que acontece? Nunca estão satisfeitos.
sempre haverá um vazio. Pode ser a mensagem mais profunda, o louvor mais ungido, a pessoa sai insatisfeita. Nunca são transformados. É um buraco negro que nunca é preenchido. Já viu falar no crente Drácula, né? Que ele vem para sugar a bênção, sugar a unção, sugar a oração, me ajuda, me abençoa, me discipula. Então, isso está errado, queridos. Amém? Os que vão somente para receber tendem a pular de uma igreja para outra. Uma hora isso vai acontecer, porque nunca estão satisfeitos. Essa que é a verdade. Nunca conseguem ser compromissados. O consumidor, ele sempre vai ter essa mentalidade. Se você não puder me dar o melhor produto com o menor preço, eu vou para outro lugar onde poderei encontrar um produto melhor, onde eu possa pagar um menor preço. E ele fica procurando na igreja de Jesus, na eclesia de Jesus, o melhor produto e o menor esforço possível. O melhor produto e o menor preço possível. Então, pessoas assim nunca vão experimentar o verdadeiro poder da ressurreição. Nunca alcança o sobrenatural de Deus. Queridos, uma igreja supermercado pode ser muito dinâmica, mas pode ser que esteja faltando o poder de Deus. Existem pessoas dentro da igreja que não estão buscando Jesus, mas apenas serem atendidas em suas necessidades. Há um poder muito grande na igreja. Nós precisamos compreender, queridos, e restaurar o seu verdadeiro significado. Eu falei aqui sobre conceitos errados. Vamos agora ao conceito bíblico de igreja, da eclesia do Senhor Jesus. Quando Jesus pregava, ele lançava a mão de conceitos, de exemplos que as pessoas realmente entendiam. Então, quando ele dizia, eu sou o pão da vida, todo mundo sabia o que era pão. Ele dizia, eu sou o bom pastor, todo mundo sabia o que era um pastor. Ele falava sobre a figueira, ele falava sobre o campo, ele falava sobre ovelha. Veja que ele não falava sobre canguru, por exemplo, porque não existia canguru lá. Então, ele usava uma linguagem que as pessoas entendiam dentro de um contexto, dentro de uma cultura que elas viviam. Então, todos sabiam e entendiam o conceito de igreja. Jesus usou a expressão igreja 2 vezes em Mateus sem explicar nada do que significava. Por quê? Porque a palavra já era utilizada naquela época. Eles sabiam exatamente o que Jesus estava querendo dizer. Mas como nós não somos daquela época, precisamos estudar sobre o assunto. Amém? Vamos entender um pouquinho a origem da palavra igreja, que é eclesia no grego. Naquela época, cada rei possuía uma coisa que ele chamava de eclesia. Quando um rei tomava posse, ele chamava a sua eclesia, que seria a sua equipe de governo, pessoas do meio do povo que o ajudariam a governar. Na Grécia Antiga, para participar da eclesia, precisava ter servido o exército, mas em Roma não. Em Roma, a eclesia poderia ser composta por civis. Então, existia aquilo chamado de eclesia de reis, né? Pessoas chamadas do meio dos cidadãos comuns ou do exército para serem representantes do conselho real. Hoje em dia seria equivalente aos ministros de governo ou até mesmo o Congresso. Então, era uma espécie de conselho real. Então, essas pessoas ajudavam o rei a governar a cidade, determinar o futuro da cidade, expandir o seu reino para outras cidades e nações. Veja, uma coisa interessante, o general do exército era chamado de apóstolo. Olha aí,
Interessante isso, né? No grego é strategoi. Há relatos de que na época do Império Romano, a palavra em latim para general era realmente apóstolo. É daí que vem a terminologia bíblica apóstolo. Amém? Creio que você já está entendendo aqui. Então, queridos, se o rei pretendesse conquistar uma nação vizinha, a eclesia se reunia, votava e concordava ali com o rei. Então era enviada uma equipe para conquistar aquela nação. E o general, o apóstolo, ia na frente e o exército ia atrás, que era a equipe, a eclesia ia atrás. Então, naquela época, as cidades eram fortificadas e tinham portões, né? Então, eles atacavam a capital daquela nação e a primeira coisa a fazer era derrubar os portões. Eles chegavam na cidade e o apóstolo fazia a seguinte declaração: atenção, todos os moradores, eu falo em nome do imperador. Nós estamos chegando, se vocês não abrirem os portões, nós vamos invadir. Então era muito comum acontecer, a eclesia liderada pelos apóstolos derrubava os portões e tomava a cidade à força. Amém? Então existia aquilo que era chamado a Marcha da Vitória, né? O desfile da vitória. Os apóstolos iam na frente, depois os soldados, né? A eclesia, e depois os inimigos derrotados, amarrados em correntes. E eles marchavam pela cidade tocando trombetas. A pessoa que tocava a trombeta era chamado de ângelos, né? E eles se dirigiam até a praça central da cidade. O apóstolo descia do cavalo e subia no palanque e começava a pregar, olha aí, a pregar o evangelho do reino de Roma. Você sabe que evangelho significa boas novas. Eles diziam: eu tenho boas novas do reino. Hoje o reino de Roma chegou até vocês. A partir de agora, vocês serão cidadãos romanos e estarão salvos, e estarão seguros. Existia aquilo que era chamado da Pax Romana, né? A paz romana. Então Roma é a nação mais poderosa que existe, eles diziam, e nós iremos proteger vocês contra os seus inimigos. E mais, vocês serão muito ricos, porque o império é rico, vocês terão a paz. Nós declaramos a Pax Romana. A paz de Roma tem chegado neste lugar. Vocês não são mais inimigos de Roma, vocês são romanos agora. Então essa era a função da igreja. Essa equipe que ia liderada pelo apóstolo, ajudar o rei a governar, proclamar o reino, expandir o reino, estabelecer a cultura do reino, influenciar a nação recém-conquistada. Então, havia, né, essa equipe de pessoas que eram inclusive enviadas para aquela cidade, para aquela nação conquistada, queria influenciar a cultura daquele local. Então, eram enviados todo tipo de pessoas, de profissionais para aquela região recém-conquistada, que iria influenciar todo o modo de vida daquele lugar. E foi nesse contexto que Jesus disse: eu edificarei a minha eclesia. Todo rei tem a sua eclesia, eu também terei a minha eclesia. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. O rei da Grécia tinha a sua eclesia, o rei de Roma tem a sua eclesia. Jesus falava: eu sou o rei dos reis, eu edificarei a minha eclesia e nós vamos invadir os portões do inferno. Queridos, o maligno, ele tem atormentado pessoas, né? Tem retido pessoas nos vícios, destruído famílias, casamentos. O noticiário está repleto aí de violência, né? De destruição, desespero, de miséria.
Então, queridos, isso são portões do inferno. Jesus fala, eu edificarei a minha igreja e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. E o que é a eclesia de Cristo, queridos? A eclesia de Jesus é um grupo de pessoas chamadas do reino das trevas para se tornar lugar da habitação de Deus, corpo de Cristo, a família do Pai, o templo do Espírito Santo, para reinar com Cristo e expandir o reino de Deus na terra. Amém? Ele te chamou para reinar junto com Ele. Nós reinaremos junto com Ele e por toda a eternidade, mas podemos começar a reinar agora. O nosso papel como igreja é fazer uma invasão celestial e cancelar toda obra maligna e expandir o reino de Deus. É para isso que nós estamos nessa cidade, queridos, nessa região. Amém? Para implantar o reino de Deus. Nós somos a eclesia de Jesus. Amém? O nosso alvo é saquear o inferno e povoar o céu com pessoas transformadas, famílias transformadas, pessoas cheias da glória de Deus. Essa é a nossa missão aqui em Santana. Nós vamos chegar, cada um montado no cavalo, e chegar diante dos portões dessa cidade, cada bairro aqui. O que são os portões? Mais uma vez, são fortalezas espirituais, onde o inimigo tem prendido pessoas. Pecados, enfermidades, falta de amor, escravidão financeira, vícios. Vamos chegar diante desses portões e liberar as pessoas, resgatar as pessoas que se tornarão cidadãos, não de Roma, mas cidadãos dos céus, cidadãos do reino de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Os portões espirituais não têm poder contra a igreja. É só chegar e derrubar em nome de Jesus. Amém? Lembra do texto que nós lemos, que Jesus declarou? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos a eclesia de Cristo, uma igreja ativa que marcha contra os portões espirituais. E nós vamos destronar o diabo e expandir o reino de Deus, implantar a cultura do reino de Deus. Este é o meu papel, este é o seu papel, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Esta é uma mensagem muito objetiva para nós. Trouxemos aqui alguns princípios, alguns entendimentos que a gente não tinha. Já preguei sobre isso anteriormente, mas sempre é importante a gente relembrar o conceito bíblico de igreja. Amém, queridos? Igreja não é um supermercado, não é um centro de entretenimento, não é um posto de gasolina para me abastecer, não. A igreja, nós somos chamados para reinar com Cristo. Nós somos a equipe de governo do Senhor neste lugar, nesta cidade, nesta região. Nós somos chamados pelo Senhor para invadir os portões espirituais, em nome de Jesus, e que possamos ajudar o nosso rei a governar, a proclamar o reino. É chegar do reino de Deus, expandir esse reino, implantar a cultura desse reino, influenciar uma geração, influenciar a sociedade em nome de Jesus. Amém? Se você crê assim também, eu quero te convidar a orar junto comigo sobre esta missão que nós temos como a igreja de Jesus. Ele é o rei, ele é o general e nós somos sua equipe, nós somos sua igreja e somos chamados por ele para nos aliançarmos, nos unir ao Senhor nesta missão de fazer cidadãos do reino para ele, em nome de Jesus. Senhor, nós somos felizes em sermos participantes do teu reino. Nós somos sua igreja, nós somos sua eclesia e queremos reinar contigo, queremos chegar diante dos portões espirituais, portões que têm prendido as pessoas,
como pecados, como enfermidade, como falta de amor, como a miséria, toda espécie de vício, nós chegaremos diante desses portões, nós destronaremos todo principado e potestade, iremos libertar as pessoas que têm sido cativas, pessoas serão libertas para serem cidadãos não de Roma, mas cidadãos do reino de Deus. Por isso, Pai, nos comissiona, Senhor, para sermos essa equipe ministerial, para te ajudar a governar, para proclamar o teu reino, para expandir o teu reino, para implantar a cultura do céu em nome de Jesus e para influenciar uma geração, para influenciar a sociedade em nome de Jesus. Pai, nós somos bem-aventurados em sermos chamados pelo Senhor de tua igreja, de tua eclesia, que não parte de nós, Pai. Nós queremos, ó Deus, cooperar contigo nesta missão de implantar o reino dos céus nesta cidade, nesta região, em nome de Jesus, e possamos declarar as boas novas, é chegado o teu reino, a paz que excede todo entendimento, é chegada nesse lugar, em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Não esqueça que você é um cidadão do céu e que você é igreja do Senhor, chamado pelo Senhor para ser um instrumento para a implantação do reino de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero declarar sobre a sua vida um tempo de alinhamento com o Senhor, que Ele venha constranger o seu coração e que você venha se dispor ainda mais a ser um canal nas mãos dEle, em nome de Jesus. O Rei conta com você, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Daqui a pouco estaremos reunindo com a igreja pelo Zoom, em nome de Jesus. Um abraço e até mais.